Nós temos tendência para pensarmos que quando algo é considerado positivo é porque é bom, e o que é negativo normalmente associamos a algo mau. Esta nossa ideia pode levar-nos a interpretar os conceitos de reforço positivo e reforço negativo de uma forma errada. Será que um reforço negativo é algo mau? Vamos lá clarificar estes dois conceitos. O psicólogo comportamentalista Skinner foi um dos primeiros a defender que os comportamentos aumentam ou diminuem a sua frequência em função das consequências. As consequências controlam os comportamentos. Mas como? Quando um comportamento é reforçado, há maior tendência para ser repetido. Por outro lado, quando um comportamento é punido, há uma maior inclinação para que este seja diminuído ou mesmo extinto. E já temos aqui dois conceitos fundamentais do condicionamento operante: o reforço e a punição. Mas vamos deixar a punição para um futuro vídeo. Vamos centrar-nos apenas no conceito de reforço. Segundo Skinner, um reforço é uma recompensa. É qualquer ato que fortaleça uma resposta, ou seja, que aumenta a probabilidade da resposta ocorrer de novo. E podemos estar a falar de pequenas coisas, como receber um reforçado, coisas mais substanciais, como oferecerem-nos uma PlayStation, conseguirmos mais autonomia no trabalho depois de mostrarmos que somos responsáveis e competentes, ou até um simples elogio. Um elogio é considerado um reforço, mas com a condição que é válida também para todos. Tem de conseguir aumentar as chances da resposta voltar a ocorrer. Há dois tipos de reforços, o reforço positivo e o reforço negativo. Ambos aumentam a probabilidade da resposta ser repetida, por isso é que se chamam de reforço, mas fazem-no utilizando formas diferentes. O reforço positivo implica que seja adicionada uma recompensa, ou seja, algo agradável, desejável, algo motivador logo após o comportamento. Ao obtermos uma consequência que entendemos como gratificante depois de exibirmos um determinado comportamento, fará com que tenhamos tendência para repetir esse comportamento. Nós e os outros animais também, por exemplo, se quisermos treinar um cão para ele fazer um truque, é importante dar-lhe, por exemplo, um biscoito logo após ele realizar o comportamento que queremos. E vamos a mais exemplos de reforço positivo. O Vítor teve uma excelente nota no exame de matemática. Os pais ficaram super felizes e emprestaram-lhe o carro para ele ir com os amigos ao cinema. A mãe mandou a Paulina arrumar o quarto. Por ter arrumado tudo direitinho, a Paulina pôde encomendar a sua pizza preferida. A Ana foi sozinha à padaria comprar o pão para o pequeno almoço. A mãe ofereceu-lhe o troco para ela comprar o que entendesse. Ao contrário do reforço positivo, onde se adiciona algo, uma recompensa, no caso do reforço negativo vai-se subtrair alguma coisa, normalmente algo que não é agradável. Um estímulo aversivo vai ser retirado, removido depois de um determinado comportamento ser exibido, aumentando assim a probabilidade do comportamento se repetir. Vejamos alguns exemplos. O Rui vai arrumar a louça no armário para a mãe parar de reclamar. O Tiago esforçou-se e conseguiu recuperar em todos os testes. Ele tem agora positiva a todas as disciplinas. Os pais retiraram as restrições e o Tiago teve permissão para jogar online com os seus amigos. A Rita usa um capacete quando vai andar de trotinete para evitar magoar-se a sério caso tenha um acidente. Já vimos que quer o reforço positivo, quer o reforço negativo, embora usem métodos diferentes, ambos aumentam a probabilidade de um comportamento se repetir, mas qual dos dois tipos de reforços é mais eficaz? Os cientistas que estudam as mudanças do comportamento, em particular os comportamentalistas que têm por base o condicionamento operante, concordam e defendem que o reforço positivo é uma das formas mais efetivas de ensinar um novo comportamento. No entanto, todas as formas são válidas e eficazes, inclusivamente as punições. A eficácia vai depender sobretudo do contexto, da situação e da própria pessoa ou animal a quem se vai aplicar. Por exemplo, um aspecto que devemos ter sempre em mente se queremos que os reforços funcionem bem é que devem ser adequados a quem vai ser utilizado. É que o que é um reforço, um motivador para mim, pode não ser para outra pessoa. E mais um aspecto importante, atenção aos comportamentos que estamos a reforçar. É que nós também podemos reforçar maus comportamentos. Por exemplo, o Paulinho chama um nome à tia. Os restantes familiares acham graça e começam a rir. O Paulinho pode estar a receber reforço para esse comportamento e continuar a fazê-lo. Ou ainda, a Sara faz uma birra no supermercado porque quer a boneca que viu na prateleira dos brinquedos. Para ela se calar, os pais compram a boneca. Isso aumenta a probabilidade da Sara fazer uma birra sempre que quer um brinquedo. Nós temos outro vídeo onde explicamos o condicionamento operante, a lei do efeito de Thorndike e damos também exemplos de reforços e de punições. Deixamos o link aqui em baixo na descrição.
mas achámos que era importante fazer mais um vídeo a explicar com um pouco mais de pormenor e também fazer a distinção entre os conceitos de reforço positivo e reforço negativo. Esperamos que tenham gostado, deixem o vosso like se gostaram e vemo-nos no próximo vídeo.